que está instável. Pai de amor, nós queremos agradecer por esta manhã, o privilégio da gente poder se reunir, poder ter um tempo de adoração, ter um tempo de compartilhamento, ter um tempo de ver, estudar a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa estar aquietando nossos corações e abrindo, Senhor, nosso entendimento para a gente poder compreender tua vontade, Senhor, nesses tempos. Nós te agradecemos e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vou desativar o som de todo mundo, tá? Para poder passar a música, beleza? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Beleza, Muito deu certo. bom. Então tá bom. Legal, né? Faz tempo, né, que a gente não canta. Até podia ser 2, né? Mas tá bom. Eu vou compartilhar. Dori. Falar um assunto, talvez ninguém tenha problema aqui. Alcoolismo. Olha, quem geralmente fica apontando para o outro é porque é, né, Miki? Ele. Então, vamos abrir lá em Efésios, capítulo 5, versículos de 15 até 20. Capítulo 5. Alguém gostaria de ler? Bom, vou ler então. Aí. Efésios 5, de 15 a 20. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, ao Pai. Ok, obrigada. Na verdade, essa questão da bebida alcoólica é complicado porque tem questões culturais, ideológicos, científicos, e, na verdade, não tem muita unanimidade também entre os cristãos, tá? A respeito desse assunto. Aqui, nem Paulo, ele está dizendo para a gente viver uma vida com bom senso, né? Equilibrado e com muita sabedoria, para discernir todas as coisas. Então, porque também tem esse assunto afeta de formas diferentes para cada pessoa, né? Porque tem a sua própria estrutura, né, fisiológica, que é diferente de cada um, né? Tá? Mas que Deus possa nos dar sabedoria para a gente saber como lidar com esses assuntos, porque também já teve gente que brigou por causa dessas coisas e teve gente que se acabou também, porque
O problema é o vício, né? A compulsão e o fato de você ficar preso a isso. Você sabia que o álcool é considerado mundialmente o entorpecente mais popular entre os jovens e que 68,3% dos brasileiros entre 13 e 18 anos fazem ou já fizeram uso dele? Você sabia? 68% é bastante, né? Mais da metade. Então, vamos lá. Uma perspectiva sociológica. Já desde os tempos antigos, né? Se a gente for olhar ali, vamos dizer assim, a tradição judaica, né? Já prevenia dos efeitos degradantes do vinho, que é o mais comum que eles bebem lá, tá? A nação judaica. O Talmud, né, que é um livro das tradições judaicas, ele fala assim, que você tem que fazer uma mistura de 3 medidas de água para cada medida de vinho, né? Então, para suavizar, né, para que ela possa ficar diluída, né? Sem essa diluição, ela fica inadequada para consumo, tá? Aí a gente tem em Romanos 14, 21 e 1 Timóteo 3, 3, falando dos cristãos, como eles faziam uso cauteloso do vinho. Vamos ver lá? Romanos, porque é muito importante a gente ter a palavra de Deus clara, né? Romanos 14, 21. Uma pessoa lê, por favor, o Romanos 14, 21, e a outra já abre 1 Timóteo 3, 3. Quem está aberto, Romanos 14, 21? Eu vou ler. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Ué, É isso? peraí. Romanos 14, 21. É que eu que estou no errado. Ah, bom. Bebeu, hein? Bebi chá, não foi vinho. E 1 Timóteo 3, 3. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Viu? As coisas, né, que pode tentá-los. Então, Paulo recomenda, né? Provérbios, o que acontece é que muitas vezes, né, há esse problema de um estímulo, né, do consumo precoce. Então, de pessoas jovens, alguns até crianças assim, têm sido incentivados para beber e, por exemplo, tem aquela coisa famosa, tipo, não, se você tomar pouquinho, não vai fazer mal. Só que esse pouquinho é um engano, né? Porque você começa a estimular, uma hora você vai ficar bêbado, né? Vamos ver lá, Provérbios 23, 29 a 30. Provérbios é um livro muito prático, então ele nos alerta para algumas coisas, né? Quem tiver aberto pode ler. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando?
Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimento que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Tá aqui a resposta, né? Então, normalmente a mídia ela quer estimular, que a gente vê as propagandas, né, para o consumo precoce, tá? Num programa do Fantástico, no dia 17 de julho de 2005, foi apresentada uma reportagem sobre a juventude viciada, tá? E foi mostrado uns diálogos entre jovens de 13 a 16 anos que fala que bebe nas festas só para aquecer, quando chega lá tem bebida, e é boa ficar no brilho, é sair do medo, é criar coragem, então por isso que eles bebem, tá? Perde a vergonha e depois também não lembra nada. Por isso que os jovens acabam se entregando para a bebida. Na Folha de São Paulo, de 9 de setembro de 2004, uma matéria trazia o título da sedução do álcool na adolescência. Então, mais e mais, cada vez mais frequente, os jovens e adolescentes estão nas festinhas turbinadas, né? Que a bebida é estimulado o convívio social e também a porta de entrada para as drogas, tá? E na revista Época, do dia 31 de dezembro de 2003, foi publicado o seguinte: movidos a álcool, a droga da moda é legalizada e a faixa etária da primeira dose já caiu para 10 anos. Já pensou? George Weiland, a Autoridade Mundial sobre o Alcoolismo, disse numa entrevista à revista Veja que beber socialmente é como viajar com um carro sem estepe. Quando menos esperar, estará encrencado. Os jovens são os que mais têm a perder, perde a chance de viver. E tem um provérbio japonês que diz: primeiro o homem toma a bebida, e depois a bebida toma o homem. E é verdade, né? Você dá um espaço para você beber um golinho e depois você já está viciado. Alguns que defendem essa prática da bebida social, né? Ou bebida moderada, precisa pensar de uma forma clara. Você pode ficar sem beber sem que isso te incomode. Se você está na sua casa, tranquilo, e não precisa recorrer a isso, né? Ou você não consegue aguentar sem ficar com aquela pequena dose. Então, se você não consegue, né? A bebida já te tomou. Provérbios 20, versículo 1, fala assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Né? Então, a bebida, por mais que você diga que vai tomar só um pouquinho socialmente, né? Acaba fazendo grandes estragos, né? Porque a pessoa não consegue controlar. O corpo vai querendo cada vez mais. Uma perspectiva biológica. Temos uma lista, né, dos danos provocados pelo álcool na saúde ou na economia, né, que parece que não tem fim. O governo até tenta, né, reverter esses problemas causados pelo alcoolismo com os impostos que arrecada da venda das bebidas alcoólicas, tá? Mas isso não impede das pessoas consumirem, né? Então, o álcool, ele provoca impotência sexual, epilepsia, alucinações, demência, câncer, cirrose,
gastrite, síndrome fetal, distúrbios no coração e outras anomalias mais. Quase 70% das internações psiquiátricas, então são 70% das internações psiquiátricas por causa do efeito do álcool. 68% das ocorrências de afogamento por causa do álcool. 53% dos atropelamentos por causa do álcool, né? 67% dos homicídios por causa do álcool. 60% dos acidentes de carro. 55% das quedas fatais. 80% dos casos de estupro e 65% dos suicídios entre os jovens brasileiros de 13 a 25 anos. Tudo isso por causa do álcool. Então, a situação é bem feia mesmo, né? Os danos que o álcool causa na vida das pessoas. Então, como a gente já viu, né, em Efésios 5:18, fala para a gente não se embriagar, porque a bebida nos levará à desgraça, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Tá, depois eu vou falar outras coisas. Isaías 5:11 fala assim: ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Isaías 5:22, ai dos que são heróis para beber vinho, valentes para misturar bebida forte. Então, ele já está prevenindo que tem problemas, vai ter desgraças, né? E tem alguns cristãos, né? Mas a grande maioria dos jovens não tem problema na bebedeira, ou no, né? Porque eles pensam assim, não na bebedeira, tá? Desculpa, é na bebida moderada. Não vê problemas de beber, vamos dizer assim, socialmente. Mas, se você ou a pessoa que fala que não tem problema, né, de tomar uma bebida moderada, fazer parte dos 25% da população mundial que comprovadamente possuem uma predisposição para o alcoolismo, então qualquer pouquinho já vai ser um estrago para ele se viciar, né? Então, vamos lá ver. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Uma pessoa abre, por favor, Tiago 4:7, a outra já abre em Efésios 4:27 e 1 Pedro 5:8. Hebreus, Tiago. Tiago 4:7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Tá. Efésios 4:27. E não deem lugar ao diabo. É só isso. Não é para dar lugar para o diabo. E 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tá? Então, o inimigo, ele quer usar todas as formas para nos destruir, né? E a bebida é uma das formas de ele fazer isso na vida da pessoa, né? Então, tanto Tiago como Efésios, como 1 Pedro, eles estão alertando. Fiquem atentos, fiquem vigilantes. O diabo está tentando. Ele está que nem um leão do teu redor, procurando alguém para devorar, né? Então, fiquem atentos e fiquem vigilantes e percebe que o inimigo nosso, né, o diabo, ele usa todas as formas, ele conhece aquilo que você
tem fraqueza, então ele vai te tentar com as coisas que podem te ferir e podem fazer você cair, tá? Lucas 21, 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Tá? Eu não coloquei aí, mas em Romanos 13, 13, diz assim: vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras. Aqui, ó, em Lucas, ele está falando assim: fica atento. Se você fica bebendo, tarará, você não vai perceber o dia da volta de Jesus, você não vai perceber que o dia do fim vai estar próximo, né? O dia do julgamento, tá? Para falar assim, você vai estar tão alienado, tão distraído, que você não vai perceber Deus, né, voltando para, né, ou o agir dele nas nossas vidas, tá bom? Perspectiva teológica. Quando a gente, primeiro, só para a gente explicar, né? Quando a gente olha no texto sobre a videira, a gente pensa na planta e no seu fruto. Mas para os filhos de Israel, era muito maior esse significado, tá? Porque tudo em relação à videira era apreciado e aproveitado. Eles comiam as suas folhas, né? A folha da videira, como assim, que nem charuto, né? Coloca repolho assim, e lá eles também comiam com a folha da videira, tá? Enroladas com recheio. Saboreavam seu fruto, né? Comia uva, maduro ou desidratado, bebiam seu suco natural ou fermentado, que é o vinho, tá? E transformavam também o suco numa geleia deliciosa. Quer dizer, então aproveitava de todas as formas, né, a videira. Às vezes era sustento da pessoa, né? Então, mas também a videira representava a espiritualidade do povo na sua aliança que eles tinham com Deus, tá? Romanos 11, 24. Vamos ver lá? Romanos 11, 24. Pode ler alguém. Que aqui representa a sua aliança com Deus. Alguém abriu? Pode ler? Pode. Romanos 11, 24. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Não entendi. Que aqui ele está falando do enxerto na oliveira, né? Na verdade, não é da videira, é da oliveira. Mas João 15, 5 fala da videira, porque representava você, tanto a oliveira como a videira eram produtos comuns ali, né, para os judeus, tá? João 15, 5 fala da videira. Quer ler? João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ok. Isaías 5, 2 a 4. Isaías.
Posso ler. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que se produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Tá? Então, a videira representava esse relacionamento, né, de Deus com o povo. Tá? Então, produzir os frutos faz parte dos ramos, que somos nós. Tá? O tronco é Deus. E se a gente não estiver bem ligado, se a gente, né, não estiver cumprindo com a nossa função, para poder produzir mais frutos, precisa ser podado. Ali da Oliveira Brava, lá, que o Vini leu, mostra técnicas, né, de enxerto para que possa produzir mais frutos. Se você não está produzindo o melhor, né, então precisa ser podado, e às vezes você precisa ser enxertado numa outra que é saudável, né, que produz bem frutos para poder, vamos dizer assim, para poder prestar, tá? Então, assim, ó, no original, tá? No Antigo Testamento, em hebraico, havia 3 palavras diferentes, com significados diferentes, que foram traduzidos como vinho, tá? Então, no original hebraico, Yain. Yain aparece 141 vezes no Antigo Testamento, significando, na maioria das vezes, o vinho embriagante, que era abominável ao Senhor. Tá? Então, se você ler lá em Levíticos 10, Provérbios 20, 23, 31, Isaías 5:11, fala desse Yain, que era um vinho embriagante que era abominável a Deus. De vez em quando, ele aparecia como suco de uva, né? Mas só uma vez em Jeremias 40, de 10 a 12, fala do suco de uva, tá? Mas ele normalmente fala de um vinho que é mais forte, né? Embriagante. Segunda palavra, tiroshi. Não é hiroshi, tá, gente? Tiroshi. Significa literalmente vinho novo, tá? É o suco que era recém-espremido, né? Sem fermentar. Então, vamos dizer assim, é um suco que foi feito da fruta ainda no cacho. Aparece 38 vezes no Antigo Testamento. Ele não se compara a uma bebida alcoólica, tá? Porque ele é praticamente um suco, né? Porque não teve fermentação. Tá? Então, Isaías 65, Deuteronômio 11, Provérbios 3, Joel 2, fala desse suco. Tá? Terceira palavra, shecar, geralmente traduzida por bebida forte, tá? Aparece 23 vezes no Antigo Testamento, referindo geralmente a outras bebidas fermentadas, tipo cachaça, tá? Feita a partir de grãos de cereais, mel, ou tâmara, ou romã, ou maçã, ou algum outro fruto, tá? Então, o shecar não é propriamente o vinho, é uma outra bebida forte, né? Misturada aí, tá? No Novo Testamento, a palavra que é usada no grego é oinos, que refere-se ao vinho. É igual o yain, então é uma bebida forte, né? É o vinho, tá? Uma bebida alcoólica. Tá, isso é a primeira perspectiva teológica. Por causa dessas citações, né, das bebidas, o pessoal tem vários argumentos e contra-argumentos para permissão ou não permissão, tá?
da bebida. Então, vamos para o primeiro. Primeiro argumento. Jesus transformou a água em vinho. Então, para algumas pessoas, o fato de Jesus ter, né, transformado a água em vinho, quer dizer que ele está permitindo, né, que as pessoas possam beber vinho. Tá? Então, esse é um argumento, tá? O contra-argumento seria assim: se a gente interpretar esse vinho como embriagante, teremos que, o que seria o Yain, né? Teremos que concluir que boa parte dos convidados já estariam bêbados, uma vez que eles já tinham consumido todo o estoque da festa. Segundo, a mãe de Jesus estaria lamentando a falta de bebida alcoólica. Terceiro, Jesus estaria oferecendo mais uns 700 litros de bebida alcoólica para garantir que todos os convidados ficassem embriagados. Né? Se a gente defender que esse vinho era, assim, o embriagante. E quarto, o Senhor Jesus estaria iniciando seu ministério glorioso, prestigiando um bando de bêbados. Tá? Se a gente acreditar nisso, quer dizer que Jesus está incentivando aquele que bebe, tá? Mas em Abacuque fala assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda. Quer dizer, não era uma prática que era assim, que desse um bom testemunho, tá? Então, não, essa passagem não quer dizer que Jesus estava estimulando as pessoas a beber, tá? Mateus 26, 29, Marcos 14, 25, Lucas 22, 18, é a passagem que Jesus tomou o vinho na última ceia e fez dele o precioso, o símbolo do seu precioso sangue, tá? O vinho como sendo o seu precioso sangue. Então, alguns presumem que o consumo do vinho era uma prática santificada por Deus. O contra-argumento dessa passagem é que nenhum dos evangelistas empregou a palavra vinho, tá? Oinos, na narrativa da ceia do Senhor. Pelos evangelistas, Jesus bebeu o fruto da videira, que era o suco natural, usado com frequência nas refeições. Tá? Além disso, a ceia foi instituída durante a celebração da Páscoa, da lei mosaica, que proibia o consumo de qualquer alimento ou bebida fermentado, levedado nesse período. Na Bíblia, o fermento é, na maioria das vezes, visto como um símbolo de corrupção e pecado. Né? Se um sacerdote não podia ministrar a Deus se tomasse bebida embriagante. Tá? Então, não quer dizer que, né, Jesus bebeu vinho, né? Tá? Outro argumento que as pessoas usam para o uso, como fala, como se fosse uma aprovação, né, da bebida alcoólica, tá? 1 Timóteo 3,8, Paulo dá uma orientação aos diáconos. Se os diáconos não deviam beber muito, significa que podia beber um pouco. Essa é a ideia que muita gente tem, tá? Contra-argumento. Não há um contrassenso teológico nesse tipo de conclusão. Que não está proibindo, então está aprovando, tá? Tem gente que pensa assim, tem gente que não concorda.
Porque Paulo, quando a gente leu lá em Efésios, ele fala para as pessoas abandonarem o hábito de beber, que o seu corpo é a habitação do Espírito Santo. Então, você precisa cuidar bem do corpo, que ele é o templo do Espírito, então você precisa santificá-lo. Então, não devia, né, consumir bebidas, né, ou ser viciado, né? E o mais importante era você ser cheio do Espírito Santo, tá? Espiritualidade e embriaguez não combinam. Então, não faz sentido dizer que está liberado beber, entendeu? Porque aqui está falando que não é para se embriagar. É só para os bebum que eles ficam achando que dá para beber, porque aí não está falando que não pode beber, né? Então, é uma interpretação errada. Porque a embriaguez, tá? Ele significa que a pessoa está em devassidão, né? Então, representa o pecado, né, da humanidade. Quarto argumento. Paulo orientou a Timóteo que bebesse um pouco de vinho. Esse é polêmico, hein? Porque ele tinha algum problema de saúde, então Paulo recomendou ele beber um pouquinho de vinho. Então, vários pegam. Então, se Paulo disse que tudo bem para Timóteo, então a gente também pode beber um pouquinho, né? Tá? Se o Timóteo tivesse o hábito de beber, mesmo que fosse moderadamente, né? Paulo não ia precisar ter orientado Timóteo para beber. Mas beber pouquinho, que seria como um remédio, né? Porque os médicos falam, né, que se tomar um copinho, não, meio copinho, um golinho, sei lá, por dia, faz bem para o coração, né? Faz bem para o estômago. Então, se Paulo recomendou para Timóteo, quer dizer que ele não bebia, tá? E recomendou para que ele bebesse pouco. O que significa esse pouco? Só de vez em quando mesmo, né? Só quando fosse necessário. Era um bom remédio para o estômago, né? E então por isso que ele falou para Timóteo para ele poder beber um pouco, tá? Aqui o autor aqui do estudo, ele fala que os médicos afirmam que beber um cálice de vinho ao jantar faz bem para a saúde, tá? Essa orientação é devido a várias pesquisas científicas, tá? Mas eles alertam se a pessoa tem predisposição para o alcoolismo, em vez de ele ser bom para a saúde, acaba se tornando maléfico. Porque se a pessoa tem predisposição, uma gota que seja vai desencadear o desejo de beber mais, né? E a pessoa não vai conseguir parar, tá? Então, vamos abrir lá em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. 9 e 10. Primeira Coríntios 6, 9 e 10. Pode ler? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar.
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Tá? Então, 1 Coríntios está muito claro. Quem for bebum está nessa lista negra aí, que não vai herdar o reino de Deus. Tá? Então, apesar de toda essa argumentação social, biológica ou teológica quanto aos riscos da bebida alcoólica, a gente tem muitas advertências que desde o passado tem nos sido passado, né? E se a gente lê na Bíblia, quantas experiências amargas que alguns dos nossos patriarcas, né, passaram por causa da bebida. Por exemplo, quando Noé bebeu, perdeu a sua lucidez, a compostura, a sua prudência, a sua decência, atraindo desgraças dentro da casa. Também de Ló, né, que ele teve a bebedeira, que causou uma tragédia, e lá conta a história, foram as filhas que embebedaram ele, e porque elas ficaram com medo de não ter descendência, então embebedou o pai para poder ter filhos. Então, foi criado duas nações, né, os amonitas e os moabitas. Efeito da bebida, né, que deixa a pessoa desnorteada e a pessoa não percebe as coisas, as desgraças que podem ocorrer por causa disso, tá? Conclusão. 1 Coríntios 6, ele fala assim no comecinho, no versículo 12. Todas as coisas, não precisa abrir que está aqui, tá, gente? Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, a gente não é proibido de fazer nada, tá? Todas as coisas, gente, são lícitas. Mas Paulo fala, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tem gente que não tem problema com bebida. Pode beber um gole e ficar só nesse gole, tá? Mas todas as coisas te são lícitas, mas nem todas edificam. Agora, assim, você pode não ser influenciado por um gole de bebida, mas se uma pessoa que tem tendência, né, uma predisposição ao alcoolismo, vê você como um cristão beber uma bebida alcoólica, você vai servir de pedra de tropeço, né? Não vai ser um bom testemunho, porque a pessoa vai falar, se ele pode, eu também posso beber. Mas nem, né, ninguém é igual a ninguém, tá? Então, Paulo foi muito claro aqui que nós cristãos temos que saber ter bom senso em todas as situações. O que para algum não tem problema, para mim pode ser problema. A gente tem que ter sabedoria para lidar com todas essas tentações que a gente nos cercam. Eu não tenho problema com bebida, né? Porque eu também não gosto, né? Mas eu peço mesmo para Deus me livrar de todas as coisas, tá? Talvez aqui ninguém tenha problema com bebida, né? Mas que Deus nos dê sabedoria, né, para a gente sermos boas testemunhas. Eu lembro que eu tinha um primo que, quando ele se converteu, ele condenou muito a minha irmã, porque ela estava bebendo cerveja, né? Tem um monte de gente que adora uma cervejinha. Tem pastores que bebem sem álcool, né? A cerveja sem álcool. Mas eu penso assim, o fato de você optar por você ser fiel a Deus não te dá o direito de julgar as outras pessoas. E quando você faz esse papel de condenar, né, você, em vez de ajudar as pessoas, você afasta as pessoas de poder ter um encontro com Deus.
Então, eu lembro que a minha irmã ficou muito irritada, porque naquela época ela não estava nem aí mesmo para Deus, né? E ela falou assim: como esse primo fica me julgando, sendo que. Porque ele era do mundo, ele ia para as baladas, ele bebia. Mas depois que ele se converteu, ficou lá, cri-cri, julgando as outras pessoas que estão no mundo, entendeu? E, sendo que ele mesmo já foi de lá. E aí eu fiquei muito triste, porque foi um mau testemunho, né? E comecei a orar para Deus trabalhar no coração da minha irmã, porque eu falei, ela falou assim, você nunca me condenou, porque eu falei, eu não sou Deus para ficar condenando ninguém, né? Quem sou eu para condenar alguém? E a gente tem que ter muita sabedoria para a gente ter bom testemunho para as outras pessoas que não são da igreja, né? Que não conhecem as verdades. Alguns percebem às vezes tarde demais, né? Os malefícios, por exemplo, da bebida, depois que já perdeu a família, depois que já se endividou, depois que já teve uma desgraça ou ficou doente ou matou alguém, né? Depois que acontece todas as coisas. A gente vê, né? Tantas coisas, né? Eu ficava olhando algumas notícias e falava assim, gente, o cara bebeu, está correndo risco de matar as pessoas, pega um carro, mata, mas não acontece nada com ele, né? Muitas vezes não acontece nada com os bêbados. Eu ficava pensando, falei, ai, Senhor, também não é justo essas coisas, porque a pessoa está sem consciência e percebeu que pode prejudicar outras pessoas, né? Mas vamos, né? Vamos orar, vamos pedir para o Senhor nos dar sabedoria quando a gente estiver nessa situação, né? De estar com um amigo, de estar com alguém. Alguns vão querer te oferecer bebida, você vai recusar, você vai tomar, você vai manter, né, a bebida social, moderada. Mas vamos pedir para o Senhor, né? Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas edificam, nem todas convêm. Que Deus nos dê sabedoria e graça para perceber todas essas artimanhas, talvez, que o inimigo coloca ao nosso redor, né? Para nos fazer pecar ou nos fazer cair. Que Ele nos dê sabedoria e nos livre, né? De todo mal. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque tua palavra nos alerta, tua palavra nos ensina, e são pequenas sutilezas que às vezes nos arredam e nos prendem e nos tiram mesmo do teu caminho. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento para perceber todas as tentações ao nosso redor e também das pessoas que estão sendo presas, enganadas, que nós possamos ser instrumentos, ó Deus, para ajudá-los também. Então, que o Senhor nos dê amor, que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê direção. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.